Olá, eu sou Ricardo Marocchio e nessa aula nós vamos aprender como usar o Simple Membership, que é uma alternativa ao sistema de membership clássico do ASP.NET, uma alternativa muito mais apropriada para os dias atuais. Primeiramente porque ele se adapta a um banco de dados existente, você não tem que ficar manipulando usuários em uma tabela e o perfil do usuário em outra tabela. Nós vamos partir de uma solução base que pode ser vista aqui no Visual Studio. Essa solução está disponível para download no link nos comentários aqui desse vídeo. E a gente pode considerar que ela já tem toda a parte de design implementada. Algumas funcionalidades também, como envio de e-mail, geração de senha aleatória, que nós vamos ver aqui antes de começar a usar propriamente o Simple Membership. Eu vou executar então essa solução e aqui no Chrome a gente pode vê-la rodando. Existe uma página principal que, depois de implementada a segurança, será uma página pública. Nós temos aqui duas páginas do administrador, uma para cadastro de usuário, que por enquanto está acessível, porque eu não implementei ainda o mecanismo de proteção. Posteriormente, nós vamos poder cadastrar usuários aqui com o perfil administrador e usuário. O perfil administrador terá acesso a essas duas páginas. Aqui eu tenho uma lista de usuários fictícia. Esses dados são dados estáticos, não estão vindo de banco de dados algum. Aqui eu tenho a área do usuário, que é acessível tanto por usuários do perfil administrador quanto do perfil usuário. E aqui eu tenho a área de login. Além da área de login, eu tenho também uma página Esqueceu sua senha, onde o usuário pode informar aqui o e-mail e solicitar uma nova senha. Eu tenho também a página para redefinição de senha. Aqui no usuário, alterar minha senha, ele pode alterar a senha atual dele. Então é um design simples, é um layout simples e um conjunto de páginas simplesmente para mostrar a funcionalidade de uma aplicação com controle de usuários por perfis e separando a acessibilidade de algumas áreas para determinados perfis. Vamos então ao Visual Studio ver o código que nós temos para essa parte pronta. Aqui no Visual Studio nós temos a página Default, temos a página Esqueceu, a página Redefinir, que estão na raiz, e a página de Login. Todas elas se baseiam na Master Page Layout.master. Eu vou abrir aqui Layout.master e a gente pode observar aqui que Layout.master é uma página que se baseia ou utiliza o Bootstrap. Utiliza também o Font Awesome. Aqui tem algumas meta-informações, uma barra de navegação, enfim, tudo que é comum a todas as páginas está na Master Page. E aqui é a região que vai entrar o conteúdo das páginas específicas. Aqui embaixo a gente tem um rodapé. Aqui tem uma coisa interessante que é uma div que mostra um alerta. É para usar a função modal do Bootstrap. Então, qualquer informação que eu quiser mostrar para o usuário, em vez de eu exibir o alert que mostra uma janela feia e que não acompanha o design do site, eu vou exibir essa div aqui de forma modal, que vai apresentar a informação de uma maneira muito mais interessante para o usuário, obedecendo ao design do site. Então, basicamente, eu tenho aqui uma div. Aqui entra o texto que vai ser mostrado. Observem que esse texto vai ficar na seção do usuário, sob o nome alert. Então, sempre que houver algo na seção do usuário sobre o nome alert, esse algo vai ser adicionado aqui dentro dessa div. Aqui abaixo, eu tenho um script que vai invocar div_alert.modal para mostrá-la de forma modal, caso haja alguma coisa em session alert. E logo depois de exibir, eu vou excluir esse conteúdo que estava na session para que essa mensagem não seja exibida de maneira repetida. Uma vez que ela tenha sido exibida, eu tiro ela da memória de sessão do usuário. Bem, então essa é a página mestre com essa função. Nós temos aqui uma classe interessante que é a classe útil, que tem um método chamado alertar, um método estático. Então eu posso chamar útil.alertar passando uma mensagem. Esse método simplesmente joga na seção alert a mensagem que está sendo passada no parâmetro.
Então, sempre que você chamar útil.alertar, a mensagem passada no parâmetro será colocada na seção alert. A master page vai perceber que tem uma mensagem na session alert, vai colocar essa mensagem na minha div alert que eu coloquei na master page para isso e vai chamar essa div com a função modal do Bootstrap. Mais abaixo eu tenho aqui um método que envia e-mail. O método enviar e-mail recebe um assunto, uma mensagem e um destinatário. E aqui eu tenho as configurações para mandar usando o live.com, que é o outlook.com. Essas mesmas configurações servem para o Gmail, só que vai ter que mudar aqui o endereço para smtp.gmail.com. Aqui eu passo qual é o usuário que está mandando a mensagem, quem é o destinatário, o assunto e a mensagem. Aqui eu crio as credenciais. Então aqui vem o nome do usuário, cuja conta de e-mail será usada para enviar o e-mail, e a senha da conta. Mais abaixo eu tenho aqui um método que gera uma senha aleatória. Então eu tenho aqui um conjunto de caracteres que engloba letras minúsculas, maiúsculas e alguns caracteres especiais. Aqui no parâmetro eu tenho o tamanho da senha aleatória que eu quero gerar. Crio um vetor de caracteres do tamanho da quantidade de caracteres que eu quero gerar. E para a variável i variando de 0 até o tamanho, eu gero um caractere dessa coleção aqui, tomando como posição do caractere um número aleatório. Ou seja, esse método simplesmente gera uma senha aleatória com n caracteres. Então essa é a classe útil com seus 3 métodos estáticos: alertar, enviar e-mail e gerar senha aleatória, que nós vamos usar ao longo do projeto. Ainda no projeto, nós temos aqui uma pasta admin com 3 páginas: alterar, para alterar os dados de um usuário já cadastrado; cadastrar, que permite cadastrar um novo usuário; e listagem, que mostra uma listagem com os usuários já cadastrados. A página user tem alterar, para alterar senha, e default, que é a página principal do usuário. Lembrando, a intenção é tornar essa pasta aqui protegida, de forma que somente usuários com perfil administrativo consigam acessá-la. A mesma coisa para a pasta user. Neste caso, usuários autenticados tanto do perfil administrativo quanto do perfil usuário poderão acessar a pasta. Nós vamos fazer essa proteção posteriormente. Outra coisa importante é que esse projeto tem alguns pacotes que eu adicionei via no Get Packages. Aqui nós temos o Entity Framework 5, Font Awesome, HTML Shiv, jQuery, Responde, Twitter, Bootstrap. Se você não sabe para que serve cada um daqueles pacotes, vale a pena dar uma pesquisada na web e ler a respeito deles. O meu arquivo webconfig, por enquanto, não tem nada demais, eu simplesmente tirei os comentários e identei corretamente. E essa é a minha solução base. Nós não temos nenhuma proteção ainda implementada e também algumas configurações necessárias no projeto ainda não foram feitas, como a inclusão de alguns pacotes. Então nós vamos agora partir para o próximo passo. O próximo passo, então, é adicionar algumas bibliotecas ao nosso projeto. Eu vou clicar com o botão direito em References, Add Reference. Aqui nos Assemblies eu vou em Extensions e lá no final você vai encontrar webmatrix.webdata versão 2.0 e webmatrix.data versão 2.0 também. Vou dar OK. E eles passam agora a fazer parte do meu projeto. Além disso, eu tenho que selecionar os dois, dar um F4 e trocar a propriedade copy local para true, para que quando eu compilar a aplicação, ambas as DLLs sejam copiadas para a pasta do projeto compilado principal. Vou salvar e agora nós vamos adicionar o banco de dados padrão do projeto. Botão direito no projeto, Add New Item. Vamos colocar aqui no grupo Data. E eu vou usar aqui um SQL Server Compact 4.0 Local Database. Vou chamar simplesmente de Simple Membership.sdf. Vou dar um Add.
O Visual Studio me pergunta se eu quero adicionar a pasta appdata, eu vou dizer que sim. E essa pasta é adicionada aqui com o meu arquivo. Agora eu vou dar 2 cliques nesse arquivo para criar a tabela de usuários. Botão direito em Tables, Create Table. E aqui aparece o editor da tabela SDF. Vou chamar de usuário, a tabela. Nós vamos ter aqui uma coluna ID usuário, do tipo int e unique, primary key, nome, do tipo nvarchar de 50, não quero permitir nulo. Depois nós vamos ter também data nascimento, do tipo datetime, não pode ser nulo. Vamos ter também telefone, do tipo nvarchar de 20, não pode ser nulo. E vamos ter e-mail, nvarchar de 50, também não pode ser nulo. Agora eu vou na primeira coluna e vou dizer que ela é autoincremento e minha tabela está pronta. Observe agora que eu tenho aqui uma tabela chamada usuário. Com a tabela pronta, eu preciso criar uma string de conexão no webconfig que aponte para esse banco de dados. Existe uma maneira fácil de fazer isso. Eu vou abrir aqui essa página redefinir, que é uma página vazia, que vocês vão entender para que serve posteriormente, e vou colocar nela um SQL Data Source. Deixa ele carregar aqui. Um SQL Data Source, aqui está, arrastei. Vou configurar esse Data Source apontando para o meu arquivo simplemembership.sdf. Next, observe que ele vai gerar a connection string para mim. Eu vou chamar essa connection string de default connection. Aqui pode deixar qualquer coisa. Next, finish. Uma vez que você tenha feito isso, ao abrir o arquivo webconfig, você vai observar que a string de conexão está aqui. Então isso evita de você ter que digitar tudo isso aqui. Agora eu venho aqui, apago esse SQL Data Source, porque eu não preciso dele. Salvo. Fecho meu arquivo webconfig e esse aqui também. Com isso feito, eu vou abrir aqui novamente o arquivo webconfig e nós vamos adicionar algumas cláusulas aqui. Vou dar um Ctrl V, porque eu já copiei isso aqui de outro lugar. E aqui vamos acompanhar o que foi adicionado. Bem, aqui eu tenho uma configuração para o membership. O provider desse membership é chamado de Simple Membership e é definido como default. O tipo dele é Webmatrix Webdata Simple Membership Provider. Aqui nós temos algumas configurações. Habilitar a redefinição de senha. Não requer pergunta e resposta de segurança. Requer um e-mail único. Quantidade máxima de tentativas inválidas. Tempo máximo entre as tentativas inválidas. E aqui o tamanho mínimo do password. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, essa opção aqui habilita o usuário a solicitar uma redefinição de senha. Então uma nova senha pode ser gerada e enviada para o usuário em caso de esquecimento. Aqui a gente desabilita a necessidade de uma pergunta e resposta de segurança. Aqui a gente diz que o e-mail, que é o nome de usuário, deve ser único. A quantidade máxima de tentativas inválidas é 5 numa janela de 10 minutos. Então, se ele errar mais de 5 vezes dentro de 10 minutos, a conta dele vai ser bloqueada. Aqui o tamanho mínimo da senha. Ok? São essas as configurações para o membership e agora as configurações para role. Lembrando, membership faz o controle de usuário e role faz o controle de perfis de usuário. Por exemplo, perfil administrador, perfil usuário, vendedor, gerente. Enfim, você pode criar N perfis. Vou salvar o meu arquivo webconfig e vou fechá-lo. Agora nós vamos adicionar também ao projeto o arquivo global.asax, que você pode localizar aqui. Global Application Class, manter esse nome. Esse arquivo simplesmente adiciona aqui alguns eventos da aplicação, eventos globais da aplicação, e nós precisamos desse evento aqui, ó, Application Start.
sempre que a nossa aplicação iniciar, eu vou verificar se o banco de dados para o Simple Membership já está criado, se não eu crio, e já crio dois perfis que eu vou usar na minha aplicação, que nesse caso é Admin e User, e crio um usuário administrador padrão para eu ter como fazer o login na primeira vez que eu usar o site. Nós vamos agora então adicionar aqui o código necessário para fazer tudo isso que eu falei. Vou dar um Ctrl V porque eu já fiz esse código. Nós vamos aqui dar um Resolve no Web Security. E vamos dar uma analisada nesse código. Essas primeiras duas linhas aqui, que na verdade correspondem a uma linha só de comando, é uma chamada ao método Initialize Database Connection, que é o responsável por criar o banco de dados a ser usado pelo Simple Membership. Aqui no primeiro parâmetro eu passo qual é o nome da Connection String. Observe que já vem aqui Default Connection, porque a minha Connection String lá no webconfig tem esse nome. Aqui eu passo qual é o nome da tabela que vai conter os meus usuários, qual é o campo-chave dessa tabela e qual é o campo dessa tabela que corresponde ao nome de usuário. Neste caso eu estou usando o e-mail para ser o nome de usuário. E aqui um parâmetro true ou false, se o método deve ou não criar as demais tabelas para o membership. Em seguida eu verifico se a regra admin já existe. Caso ela não exista, eu mando criar essa regra. Se a regra user não existe, eu mando criar essa regra. Nesse momento aqui, eu poderia criar a regra vendedor, gerente, enfim. Depende de cada tipo de aplicação. Logo abaixo eu verifico se o usuário admin@softmark.com.br existe. Se ele não existe, eu mando criá-lo. Aqui eu estou criando com esse nome de usuário, com essa senha e passando aqui os demais valores dos campos da minha tabela de usuário. Observe que eu passo um objeto anônimo. Objeto anônimo é aquele criado sem a necessidade de uma classe. Então eu estou criando aqui new, objeto anônimo, com nome igual a esse aqui, telefone e data de nascimento igual a esse aqui. Esses valores vão ser usados para preencher os valores da tabela de usuário que eu criei e compatibilizei com o Simple Membership. Criado o usuário admin@softmark.com.br, eu adiciono ele à regra admin, ou seja, esse é um usuário administrativo. Aqui abaixo eu faço a mesma coisa, porém para o usuário user@softmark.com.br. Esse usuário vai ser colocado também em uma regra que é a regra user. Isso vai servir para nós fazermos os testes, para a gente comprovar que um usuário administrador vai poder acessar todo o site e o usuário não administrador, nesse caso do perfil user, vai ter acesso somente à página de usuário. Com o código pronto, nós vamos executar o projeto, colocar um breakpoint aqui, executar em modo de debug e vamos observar aqui no Visual Studio que ele parou a execução. Vou dar um F10. Nesse momento ele criou o meu banco de dados de usuários, percebeu que a regra admin não existe e vai criar essa regra, assim como o user. Verifica agora que o usuário admin@softmark.com.br não existe, cria o usuário, adiciona ele à regra admin, faz o mesmo com o usuário user@softmark.com.br e adiciona ele à regra user. Vou continuar a execução e o meu site aparece. Bem, vou voltar agora no Visual Studio. Nós vamos aqui no Server Explorer, vou expandir aqui as tabelas, vou dar um refresh. E aqui nós temos algumas tabelas que não fomos nós que criamos. Vamos dar uma explorada nessas tabelas. O usuário, a tabela que eu criei, está aqui intacta. Aqui nós temos a tabela Web Pages Membership, com vários campos para controle de usuário. Aqui para usar OAuth, que são provedores de autenticação externos, foge ao escopo aqui do nosso mini curso. Aqui nós temos as regras e aqui nós temos os usuários nas regras. Vamos ver quais dados foram adicionados a essas tabelas. Na minha tabela de usuário, vou dar aqui um Show Table Data, nós temos aqui 2 usuários. Lembrando, essa aqui é a tabela de usuários que eu criei. Observe que ele colocou dados aqui. Usuários código 1 e 2. Aqui na tabela de Membership,
Show Table Data, eu também tenho os usuários 1 e 2, que estão vinculados aos usuários da tabela de usuários que eu criei, com alguns valores. Password aqui dá para perceber que é criptografado. Na tabela Roles, eu tenho aqui dois perfis, duas regras, né? Admin e User. E na tabela Users in Roles, que define que usuário está em que regra, eu tenho aqui dizendo que o usuário 1 está na regra 1 e o usuário 2 está na regra 2. Muito bem, vou fechar tudo isso aqui. E agora nós vamos adicionar mais alguns itens à aplicação. E nós vamos aqui na pasta Admin, botão direito, adicionar novo item. Descendo aqui, nós vamos encontrar o Web Configuration File. Clique em Add. Um arquivo webconfig foi adicionado a essa pasta. Esse arquivo é que fará a configuração da proteção. Eu vou começar com uma tag Authorization Allow Roles Admin Deny Users asterisco. Então eu estou permitindo que usuários da regra admin acessem essa pasta e todos os demais usuários não tenham acesso. Salvei esse webconfig, vou fechar. Agora eu vou simplesmente copiar esse webconfig, botão direito nele, copy, e colar aqui dentro da pasta user. Vou abrir ele aqui na pasta user e vou simplesmente trocar aqui a regra para admin, user, dizendo que tanto os usuários da regra admin quanto da regra user poderão acessar qualquer item nessa pasta. Salvei, fecho também. Agora nós vamos aqui no webconfig principal e vamos adicionar aqui uma tag Authentication. Mod igual a Forms. Forms timeout igual a 30 minutos. Só para configurar o tempo de sessão do usuário para 30 minutos, nesse caso o tempo de login. Vamos tentar agora acessar, Ctrl F5, vamos tentar acessar uma área protegida, como por exemplo aqui, ó, cadastrar usuário. Essa página, lembrando, ó, está dentro da página admin, como se pode ver lá na barra de status no final. Assim como listar usuários. Se eu tentar acessar aqui cadastrar usuário, ele vai me direcionar para uma página de login que não existe. Passando ao URL de retorno, admin/cadastrar, que é a página que eu tentei acessar. Por padrão, essa é a URL da página de login que ele tenta me redirecionar. Esse endereço está no padrão MVC, simplesmente porque, por padrão, o Simple Membership foi concebido para se usar com ASP.NET MVC. Bem, a gente precisa mudar esse comportamento. Então lá no Visual Studio, no arquivo webconfig, eu vou abrir aqui uma tag app-settings. Dentro dela eu vou adicionar uma aqui login URL com o valor /login.aspx. Essa simples configuração já indica ao Simple Membership que a página de login que ele deve usar é a página login.aspx que está na raiz do meu site. Então eu vou executar novamente. Deixa eu fechar aqui algumas execuções anteriores. E vou tentar acessar uma área protegida. Aí está. Ele direcionou aqui para a página de login do usuário. O Norton preencheu aqui com alguns valores padrões. Não vou usar esses valores. A página de usuário também direcionou para a página de login. Observe que aqui na URL, ó, apesar de eu estar na página de login, eu tenho aqui uma query string dizendo qual era a página que eu estava tentando acessar. Esse valor é interessante porque assim que o usuário fizer o login, eu posso mandá-lo diretamente para o local onde ele estava desejando ir, e não para um local padrão, para ele ter que novamente acessar o menu ou a opção de link que o direciona para onde ele queria ir. Vamos então implementar o botão de login para que ele autentique o nosso usuário no sistema e ele tenha acesso às áreas protegidas. Vamos voltar então ao Visual Studio. Vou abrir aqui a página login.aspx. E aqui ao fim da página nós temos
uma classe CSS e vou abrir aqui um manipulador de evento, criar um novo manipulador para o evento onClick. Observe que ele adicionou aqui uma chamada ao método btnEntrarClick, que ele já criou aqui para nós. Então nós vamos agora programar esse método. Vou dar um Ctrl V, porque eu já tenho esse código pronto. Vou dar um Resolve aqui no Web Security. E vamos analisar esse código. A primeira linha verifica, usando o Simple Membership, se o usuário e senha passados são válidos. Caso sejam válidos, o método login faz essa checagem. Eu tento capturar a URL de retorno que está na barra de navegação. Lembrando, sempre que o usuário tenta acessar uma área protegida e ele não tem essa permissão, ele é direcionado para a página de login e uma query string return URL é adicionada ao endereço da página de login, de forma que seja possível saber para onde o usuário estava tentando ir no momento em que ele está fazendo o login. Caso não haja uma return URL, ou seja, se ele tiver simplesmente clicado no link login, ao efetuar o login, eu mando ele para a página padrão do usuário, que é a default ASPX que está na pasta user. Caso contrário, eu mando ele para a página que ele estava tentando acessar e estava protegida. Esse else aqui já é executado quando o usuário passou credenciais inválidas para tentar entrar no sistema. Então, dessa forma, eu posso mostrar um alerta para o usuário dizendo que as credenciais de login dele são inválidas. Vamos executar isso aqui e ver como ficou. Aqui está, eu estou acessando direto a página de login, admin@softmark.com.br, admin, entrar. Observe que ele me mandou para a página user default.aspx. Como eu estou logado como usuário de perfil ou da regra admin, eu posso acessar tanto a página de usuário quanto as páginas administrativas. Aí está. Portanto, eu tenho acesso irrestrito ao sistema. Ainda não é possível fazer logout do sistema, nós ainda vamos implementar isso. Depois que isso estiver implementado, nós vamos poder sair do sistema, logar como usuário padrão e tentar acessar a área administrativa para verificar que realmente ele não vai ter acesso a essa área. Vamos então voltar ao Visual Studio. Aqui no Visual Studio nós vamos abrir aqui a página layout.master. Vamos localizar aqui o menu de login. Aqui está. E esse menu só vai ser exibido se o usuário não estiver logado. Existe um controle ASP.NET Web Forms que permite que você coloque um trecho de código para ser exibido na página se o usuário está logado e outro trecho para usuários que não estão logados. É o Login View. Então, se você digitar aqui Login View e der um Tab, ele cria para você um template para usuários anônimos e um template para usuários logados. No template para usuários anônimos, eu vou jogar aqui o link para a página de login. No template para usuários logados, eu vou colocar aqui um link button para realizar o meu logout. Esse link button vai executar no onClick o método. Deixa eu criar aqui um ID para ele. ID igual a btn logout. Agora sim, um método chamado btn logout click, o qual implementaremos agora. Bem, como esse método é muito curto, eu não vou copiá-lo. websecurity.logout e vou redirecioná-lo para a página default da raiz. Está pronto o meu botão de logout. Eu vou executar novamente o site. Observe que o nosso botão aqui ficou com aparência estranha porque eu esqueci de colocar ele dentro de um elemento LI. Então vou fechar. Nós vamos lá na master novamente. E aqui ele tem que estar dentro de um elemento LI.
Pronto, vou dar aqui um refresh. Aí está. Agora quando eu clico em Logout, ele sai do sistema. Prova disso é que eu tento acessar agora aqui o usuário e não é mais possível. Ele me redireciona para a página de login, assim como páginas da área administrativa. Bem, então eu vou acessar agora aqui o link usuário. Não foi possível, me redirecionou para a página de login, vou me logar como usuário. user@softmark.com.br, user, entrar, está aqui, entrou normalmente. Agora observe que eu vou tentar acessar uma página administrativa. Ele volta para a página de login. Bem, isso causa uma certa confusão no usuário, porque ele pode pensar que por ele estar logado, ele tem direito de acessar qualquer página. Seria interessante nesse caso mostrar uma mensagem para o usuário. Mas antes disso, vamos ver como que é a caixa de mensagem tentando logar com uma credencial inválida. Então vou botar aqui, ó, inválida@softmark.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Olha que bacana a janela modal do Bootstrap, credenciais de login inválidas. Então todas as mensagens vão ser mostradas com essa aparência aqui. Vou fechar e nós vamos agora implementar um mecanismo que vai dizer ao usuário que ele está tentando acessar uma área que o usuário dele não tem permissão. Vou fazer aqui o logout e vamos voltar ao Visual Studio. Nós vamos aqui na página login, no page load dessa página. Dessa vez eu vou colar o código porque ele é grande e vamos analisar esse código. Bem, esse if not pages postback, traduzindo é se for o primeiro carregamento dessa página ou se não for um clique de botão na própria página. Eu tento capturar aqui o return URL, se houver. Se houver um return URL e o usuário já está autenticado, significa que ele foi direcionado para a página de login porque ele tentou acessar uma área que o usuário dele não tem permissão. Por conta disso, eu mostro a mensagem aqui usando o útil.alertar. Você não tem permissão para acessar a página solicitada. Faça o login com credenciais válidas para acessar a página solicitada. A mensagem você pode ficar à vontade para personalizar. Bem, essa segunda parte aqui vai ser útil quando nós criarmos um e-mail de recuperação de senha. Esse e-mail de recuperação de senha vai com um link para o usuário, que quando ele clicar nesse link, ele vem para a página de login e o usuário dele já vai estar preenchido. Eu vou voltar nisso aqui posteriormente. A princípio, vamos nos atentar apenas para esse mecanismo aqui, que alerta o usuário dizendo que ele não tem permissão para acessar uma área que o perfil dele não dá acesso. Vou salvar e vou executar novamente. Vou clicar aqui no link da página de usuário, vou logar como usuário, user@softmark, user. Entrou, ok. Agora vou tentar acessar uma página administrativa. Olha que legal. Você não tem permissão para acessar a página solicitada. Faça o login com credenciais válidas para acessar a página solicitada. Fechar. Agora ele está ciente de que o usuário dele não tem permissão. Bem, agora eu posso, por exemplo, usar aqui admin@softmark.com.br, admin, entrar. E aí sim, ó, eu passei a ter acesso à área que o usuário comum estava tentando acessar. Aí está, tenho acesso agora à área administrativa normalmente. Então, meu login anterior, que era como usuário, foi sobrescrito por um login administrativo. E nesse momento eu estou logado como esse usuário admin@softmark.com.br. Agora nós vamos fazer a área administrativa de listagem de usuários. Observe que ela está protegida. Se eu acessar aqui admin@softmark.com.br, admin, eu tenho aqui uma lista fictícia gerada estaticamente através da criação de objetos que não vem do banco de dados. Vamos então ao Visual Studio ver isso aí. Aqui no Visual Studio, nós podemos ver aqui dentro de admin a página listagem com Grid View, que usa o Select Method GVUsuários-getData para buscar os dados. Se nós dermos aqui um F7 para visualizar o código, aqui o getData. Observe que ele simplesmente retorna 3 usuários criados aqui estaticamente. Vamos então criar um modelo Entity Framework que representa o nosso banco de dados. Botão direito aqui no projeto, adicionar novo item. Dentro de data vou escolher aqui ADO.NET
Entity Data Model e vai se chamar Simple Membership Model.edmx. Nós vamos gerar ele a partir de um banco de dados. Eu vou usar aqui a Default Connection e vou mandar ele incluir os dados no webconfig. Vou marcar somente a tabela usuário e vou marcar aqui para que ele pluralize a minha coleção de usuários. Finish. Aí está a tabela de usuário, mapeada para uma entidade usuário. Se eu der um F4 aqui, eu posso ver que a coleção de usuários é chamada de usuários graças à opção de pluralização que eu marquei. Bem, feito isso, eu posso voltar aqui agora à listagem, comentar todo esse código. Selecionei tudo, Ctrl KC. Eu vou agora adicionar aqui as referências para o Entity Framework 6.0 e para o Entity Framework para SQL Server Compact. Então vou com o botão direito aqui, Manage no Get Packages. Ele está buscando as informações. Aqui eu já tenho o Entity Framework que eu posso instalar. Aceito. Adicionado. Agora eu vou escrever aqui SQL Server Compact. Aí eu tenho aqui a opção do Entity Framework para SQL Server Compact. Install. Aceito. Feito. Agora sim nós vamos vir aqui. var_db recebe new simple membership entities. Return db.usuários.asCarryable. Porque o tipo de retorno que ele espera é um tipo iCarryable. Compilei, tudo ok. Vamos verificar agora se a nossa listagem de usuários está exibindo os dados que estão no banco. Ctrl F5. Está tentando acessar aqui a listagem. E está aí. Administrador Simple Membership e usuário Simple Membership, ambos cadastrados no banco de dados. Observe que eu tenho aqui para cada usuário a opção de editar e de excluir esse usuário, que nós vamos implementar posteriormente. Nesse momento nós vamos implementar o cadastro de usuários. Voltando ao Visual Studio, aqui no Solution Explorer, eu tenho o cadastrar. Aqui abaixo eu tenho o botão btn cadastrar. Vou adicionar aqui um manipulador para um clique dele. OnClick igual a Create New Event. Aí está, ele criou o esqueleto do método para mim. E agora eu vou implementar o método. Na verdade eu vou dar um Ctrl V aqui para colar o método que eu já implementei anteriormente. Vou dar um Resolve aqui em Web Security. E observe que para criar um novo usuário eu uso aqui Create User and Account. Eu passo qual é o nome do usuário a ser criado, a senha desse usuário, que automaticamente será criptografada pelo Simple Membership, e aqui um novo objeto anônimo contendo os dados desse usuário que está sendo criado. Então eu estou passando aqui o nome dele, o telefone e a data de nascimento. Aqui você deve colocar todas as propriedades que você quiser preencher na sua tabela que você criou de usuários. E os nomes das propriedades devem coincidir com os nomes dos campos da tabela, bem como os tipos que você está passando para os valores. Então, aqui ele cria o usuário. Em seguida, após a criação do usuário, eu adiciono esse usuário à regra admin, caso o checkbox admin esteja marcado. Se o checkbox usuário estiver marcado, eu adiciono esse usuário à regra user. Em seguida, eu dou uma mensagem para o usuário cadastrado com sucesso, e direciono ele para a página de listagem de usuários. Caso ocorra alguma exceção, eu mostro a mensagem dessa exceção. Vamos executar o cadastro e testar. Cadastrar, acessou, usuário, teste.
valores fictícios. Vou colocá-lo na regra administrador, cadastrar. Tá aí, usuário cadastrado com sucesso e ele já consta aqui para mim. Então, a parte de cadastro de usuário está ok. Agora nós vamos imprimir a exclusão de usuário. Vamos então voltar ao Visual Studio e na listagem nós temos aqui o botão para exclusão. Observe que esse botão por enquanto não tem nenhuma execução de código no servidor. O evento onClick não está implementado. Temos apenas aqui o onClientClick, que retorna uma mensagem de confirmação para o usuário dizer se quer ou não excluir. Logo em seguida nós vamos implementar aqui mais algumas coisas. Antes de qualquer coisa, nós vamos dizer que o item type desse grid view, o item type define que tipo de objeto que ele está renderizando, vai ser igual ao simple membership base usuário. Eu vou dizer também que a propriedade data keynames vai ser igual a id usuário. Agora eu vou dizer que o delete method é igual, vamos criar aqui um novo método. Tá ali, delete item. É um método que ele já criou o esqueleto aqui para mim. Ó. Vou dar um F7, tá aqui o esqueleto do método para mim. No comando do link button, eu vou simplesmente colocar aqui o comando delete, command name igual a delete. O comando delete automaticamente vai invocar o delete method do grid view e já vai passar automaticamente para esse método o ID ou a chave primária associada ao registro clicado, passando o valor do campo-chave que eu definir aqui. Entretanto, para que isso funcione corretamente, aqui no meu método de exclusão, eu tenho que coincidir esse nome aqui com o nome que está sendo passado no data keynames, como o próprio comentário aqui colocado pelo Visual Studio me diz. Vou remover esse comentário e agora vou fazer aqui a exclusão. Na verdade, para excluir o usuário, eu vou precisar do e-mail dele, não do ID de usuário. Então aqui no grid, eu vou passar o campo e-mail. Aqui na listagem, eu vou criar um campo e-mail. E agora aqui, vou dar um Ctrl V para colar o código que eu já fiz. Onde está o usuário aqui, eu vou trocar por... Vamos ter que trocar aqui um a um. E-mail. Claro, ele é do tipo string. Aqui também é e-mail. Tenho que dar um resolve aqui. E-mail. Usuário excluído com sucesso. Ok, vamos à explicação desse trecho de código. Então a primeira coisa é o seguinte. Eu tenho que ver se esse usuário está em alguma regra, em algum perfil. Eu verifico dessa forma, contando quantos perfis o usuário tem. Se for maior do que 0, eu mando remover esse usuário de todos os perfis, passando o e-mail do usuário e capturando todos os perfis dele através do método getRolesForUser. Removido o usuário dos perfis, eu posso remover esse usuário. Para isso eu vou usar o membership.provider convertido para simple membership provider e usar o método deleteAccount. DeleteAccount exclui uma conta de usuário. Passo simplesmente o e-mail. Em seguida eu mando deletar o usuário especificamente da tabela de usuários. Neste caso ele vai deletar através do e-mail que vai localizar o usuário. E aqui o campo to significa que eu quero excluir também todos os dados relacionados a esse usuário, como informações de perfis, de membership e de outras coisas. Se tudo der certo, eu dou uma mensagem dizendo que o usuário foi excluído com sucesso e atualizo os dados do grid dando um databind novamente. Caso ocorra alguma exceção, eu alerto com a mensagem erro ao tentar excluir o usuário, passando a mensagem de erro também. Vou compilar isso aqui. E aqui na listagem, eu vou dar um refresh. E vou tentar excluir esse último usuário aqui. Vamos aguardar o refresh. Então eu venho aqui no botão excluir, clico, deseja realmente excluir, ok. Usuário excluído com sucesso, fechar. Tá aí, meu usuário já não existe mais. Agora nós vamos implementar a alteração de usuários. Observe que quando eu posiciono o cursor do mouse sobre o botão de alteração, lá na barra de status, eu vou ser redirecionado, mostra que eu vou ser redirecionado para admin
/alterar.aspx, interrogação id usuário igual a 1. Para o outro, id usuário igual a 1 também. Então esse link aqui ainda não está sendo montado dinamicamente. Nós vamos fazer essa montagem agora. Voltando ao Visual Studio e à listagem, nós temos aqui o link de alteração. Então, para que nós possamos exibir aqui o ID de usuário correto para a linha que está sendo renderizada, eu vou ter que abrir uma tag de DataBind. Opa! Uma tag de DataBind que vai finalizar aqui. Vou colocar aqui um jogo da velha. E aqui, em vez de colocar igual a 1, vou colocar uma aspas aqui e uma aspas aqui. Eu vou colocar igual a mais item.id usuário. Dando um Ctrl F5 novamente. Eu posso observar agora que cada link aponta para o seu ID de usuário corretamente. Ó. Primeiro aponta para ID usuário 1, segundo aponta para ID usuário 2. Vou fechar aqui algumas abas de execuções anteriores. E agora nós vamos começar a implementação da página de alterar o usuário. Voltando ao Visual Studio, no Solution Explorer eu vou abrir aqui a página alterar.aspx. Observe que a página já tem todos os campos e aqui no fim o botão alterar. Eu já vou criar aqui o manipulador para o evento onClick desse botão. Vamos criar um novo evento, ou melhor, um novo método para manipular esse evento, e vou dar um F7. Antes de implementar o método em si, eu tenho que implementar o PageLoad. No PageLoad eu preciso carregar o objeto que vai ser alterado e mostrar os dados dele nos campos que já existem aqui no formulário. Mais uma vez, como eu já tenho esse código pronto, eu vou colar ele aqui e vamos à explicação. Primeiramente eu verifico se não é um clique de botão na própria página, ou seja, se é o carregamento principal da página. Se for, eu declaro a variável id usuário sem inicializar com qualquer valor. O motivo de eu não inicializar essa variável é que ela vai ser uma variável passada como parâmetro de saída para o método tryParse. Esse método tenta converter o valor do id que vai ser passado na query string para inteiro. Se ele conseguir, retorna true. Por isso que eu estou colocando ele numa estrutura condicional if. Ou seja, se conseguir converter o valor que veio na query string para inteiro, ele vai executar o código principal. Se não conseguir converter, é porque alguém tentou provocar um erro proposital colocando um ID de usuário com uma letra, por exemplo. Isso pode ser feito inúmeras vezes num intervalo curto de tempo e pode até mesmo parar o servidor em algumas situações. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente faz uma conversão segura. Então, caso a conversão possa ser feita, eu instancio o meu modelo Entity Framework, capturo o usuário correspondente ao ID de usuário que está passado na URL e preencho os campos do meu formulário com os dados que estão vindo do objeto capturado do banco. Observe também que eu capturo aqui a situação do usuário nos perfis. Então, o checkbox admin só estará marcado se o usuário estiver na regra admin, assim como o checkbox user só estará marcado se o usuário estiver na regra user. Caso ele não consiga converter o ID do usuário, ele dá uma mensagem: não foi possível localizar o usuário, e redireciona para a página de listagem. Bem, então esse é o código necessário para o PageLoad. Para o botão alterar, o código já é diferente. Eu tenho que capturar os valores dos campos, colocar no objeto usuário e persistir esse objeto no banco de dados usando o Entity Framework. E da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu vou colar aqui o código pronto que eu já tenho e nós vamos à explicação desse código. Mais uma vez, eu tenho aqui o ID de usuário declarado sem inicialização para que eu faça aqui uma conversão segura. Caso eu consiga converter, aí nós vamos à execução do código principal. Aqui é instanciado o modelo do banco novamente. Eu capturo o usuário que tem esse ID de usuário, jogo os valores dos campos do formulário para as propriedades, ou os valores de propriedades do objeto usuário, e agora eu vou aos perfis. Observe que o código para associar o usuário aos perfis é um pouco extenso, porque eu tenho que fazer algumas checagens. Primeiro, se o campo administrador está marcado, eu tenho que verificar se o usuário já está nessa regra. Se ele não está na regra, eu posso adicioná-lo. Caso não esteja marcado e o usuário está na regra admin, significa que eu quero removê-lo dessa regra.
faço o mesmo para o perfil usuário. Feito tudo isso, eu mando salvar as alterações no banco de dados. Em seguida, eu dou uma mensagem dizendo que o usuário foi alterado com sucesso e redireciono para a página de listagem de usuários da área administrativa. Agora, caso não seja possível novamente fazer a conversão da query string para inteiro, significa que houve uma tentativa de provocar erro deliberadamente. Então eu dou uma mensagem aqui, não foi possível localizar o usuário, e redireciono para a página de listagem. Feito isso, Shift Ctrl B para compilar, e agora eu vou no navegador, vou dar aqui um refresh, e vou clicar no botão alterar do segundo usuário. Ele já traz para mim aqui os dados do usuário. Observe que o e-mail é um campo somente leitura, então ele não permite que eu edite. Eu vou trocar aqui para usuário Simple Membership 2 e vou mandar alterar. Usuário alterado com sucesso, e a gente pode observar que aqui apresenta usuário Simple Membership 2. Vou alterar novamente esse usuário, colocando na regra administrador também. Alterar, alterado com sucesso. Clico aqui novamente e observe que ele vem aqui novamente com a regra administrador marcada. Eu vou desmarcar essa regra, vou tirar o 2 daqui, vou alterar novamente. Clico no fechar e meu usuário volta ao estado original dele. Então a alteração funcionando perfeitamente. Apesar de eu ter bloqueado aqui a alteração do e-mail do usuário, você poderia permitir a alteração deste e-mail. Depende muito da política de controle de usuários que você adotar. O Simple Membership não associa a tabela de usuários membership, a tabela de usuários que você criou, usando o e-mail. Ele usa um ID, que é aquela chave primária que você passou no momento da inicialização do banco de dados para compatibilizá-lo com o Simple Membership. Portanto, você poderia tranquilamente trocar o endereço de e-mail. Aí, é claro, depende muito da política de controle de usuários, da política de alteração de e-mails que você pretende adotar. Neste caso, eu deixei o e-mail somente leitura. Uma outra página importante a ser implementada é a página de usuário que permite a alteração de senha. Essa página ainda não foi implementada, então nós vamos implementar essa página agora. Vamos então ao Visual Studio. Eu vou aqui na pasta User, Alterar. Então nós temos aqui o botão Alterar. Já vou colocar aqui o manipulador do evento onClick, igual a Create New Event, e vou dar um F7 para acessar o código. Esse código é relativamente fácil. Eu vou colar ele aqui, vou dar um Resolve em Web Security. Opa, cliquei no lugar errado. Botão direito, Resolve. Pronto. Eu simplesmente chamo aqui o método ChangePassword de Web Security e eu passo como parâmetros o nome do usuário que está logado, a senha atual que deve ser digitada pelo usuário e a nova senha também que é digitada pelo usuário. Esses são os 3 parâmetros necessários. Se ele conseguir alterar a senha, mando uma mensagem dizendo que a senha foi alterada com sucesso e direciono ele para a página principal do usuário. Agora, se não for possível alterar a senha, eu dou uma mensagem para ele com esse dizer. Claro que num formulário de alteração de senha, eu teria que ter, além do campo para digitação da senha atual e da nova senha, um campo para o sujeito confirmar a nova senha que está sendo digitada. Dessa forma, a gente evita do usuário que está mudando a senha, mudar para uma senha que ele tenha digitado errado e salve essa senha errada e não consiga logar posteriormente. Vamos tentar alterar a senha então de um usuário. Ctrl F5. Eu estou logado, a senha atual é admin e vou trocar para 123456. Senha alterada com sucesso, fechei. Vou fazer logout, vou fazer login novamente, admin@softmark.com.br 123456. Eu posso agora clicar no botão entrar e está aí o login realizado com sucesso. O usuário administrador tem acesso a todas as páginas protegidas. Agora nós vamos implementar a página em que o usuário pode solicitar a senha em caso de esquecimento. Vamos ao Visual Studio. A página é a página esqueceu.aspx. Nós temos aqui um botão para solicitar a nova senha, onde o usuário vai digitar no campo TXT usuário o e-mail dele e em seguida clicar no botão solicitar. Vamos colocar aqui a programação
para o evento onClick. Vamos criar um novo evento, ou melhor, um novo método para esse evento. F7 e vamos à programação. Esse também é um método relativamente simples. Ctrl V, porque eu já fiz anteriormente. Resolve aqui no Web Security. E aqui está. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse usuário realmente existe. Em caso positivo, eu vou gerar aqui um token de validação para poder redefinir a senha desse usuário. Então entenda que quando eu clico no botão solicitar uma nova senha, a senha não é alterada imediatamente. Eu vou mandar para esse usuário um token, que é um valor aleatório teoricamente único, para que esse usuário possa confirmar que ele solicitou uma redefinição de senha. Se ele confirmar clicando no link que é enviado para ele, eu vou interpretar esse link capturando o token e chamando o método que reseta a senha para uma nova senha. Esse método que reseta a senha ou que redefine a senha requer a passagem desse token. Portanto, se o usuário não tiver posse desse token, ele não consegue resetar a senha. Isso impede que uma pessoa qualquer entre em um site com controle de acessos e fique resetando a senha de alguns usuários. Ok, então depois de gerar o token, eu gero aqui o link que vai ser enviado por e-mail para o usuário para a redefinição da senha dele. Claro que quando este site estiver em ambiente de produção, eu vou ter que passar aqui o domínio real do site. Neste caso, eu estou passando o domínio local da minha execução local aqui. Agora nós vamos testar essa funcionalidade de solicitação de redefinição de senha. Vamos então executar. E vou passar aqui o meu nome de usuário. admin@softmark.com.br. Solicitar nova senha. Tá aí, uma mensagem foi enviada informando como proceder para redefinir sua senha. Vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu e-mail. Tá aí, um novo e-mail chegou. E olha o que diz o e-mail, redefinição de senha. Recebemos uma solicitação de redefinição de senha de acesso ao nosso portal. Se foi realmente você que fez a solicitação, clique aqui para redefinir sua senha agora mesmo. Caso não tenha feito essa solicitação, ignore esta mensagem. Atenciosamente, equipe Softmark. Se eu posicionar o cursor no clique aqui, a gente pode observar lá na barra de status, na parte inferior do navegador, que eu tenho lá um apontamento para redefinir.aspx, passando como parâmetros ou como carry string o nome de usuário, neste caso admin@softmark.com.br, observe que o caractere de arroba está codificado, e o token de validação que foi gerado automaticamente pelo Simple Membership. Se eu clicar aqui agora, não vou ter nenhum resultado, porque nós não implementamos ainda a página redefinir.aspx, que é o que vamos fazer agora. Voltando então ao Visual Studio, vamos à página redefinir.aspx. Como eu tenho esse código pronto, vou dar aqui um Ctrl V e vamos analisar o código. A primeira coisa a ser feita é a captura do nome de usuário e do token de validação dessa redefinição de senha. Se ambos esses valores forem diferentes de nulo, eu verifico se o usuário existe. Se o usuário existe, eu gero uma nova senha para ele, uma senha aleatória nesse caso aqui de 6 caracteres. Em seguida, eu chamo o método resetPassword passando o token de validação dessa redefinição e a nova senha que foi gerada aqui em cima. Observe que esse método retorna um valor verdadeiro ou falso, verdadeiro quando o método é bem sucedido e falso caso contrário. Se o método foi bem sucedido, ou seja, se redefiniu a senha, eu gero um link para que ele faça o login já passando o nome de usuário. Então, quando ele receber um e-mail com a nova senha dele, já vai ter um link para ele fazer o login e esse link vai carregar com ele o nome de usuário, para que ele não precise digitar. Em seguida, eu monto a mensagem de e-mail a ser enviada para o usuário. Chamo o método enviar e-mail com a mensagem e o nome do usuário. Em seguida, eu dou um alerta dizendo que foi enviada uma mensagem para o e-mail dele e redireciono para a página de login. Caso a senha não possa ser redefinida, é emitido também um alerta dizendo que não foi possível gerar uma nova senha de acesso e ele é redirecionado para esquecer o .aspx. O mesmo ocorre
caso o usuário não exista e também caso o token de validação ou o nome de usuário ou essa combinação sejam inválidos. Vamos então testar agora. Vou dar um Shift Ctrl B para compilar e vou voltar ao navegador e agora sim eu posso clicar nesse link, porque eu implementei a página redefinir.aspx. Clicando neste link, a página redefinir está sendo carregada e está aí. Foi enviada uma mensagem para seu e-mail com uma nova senha de acesso ao nosso site. Observe que eu não estou mais na página redefinir. Ela só serve realmente para gerar uma nova senha. Eu fui redirecionado para a página de login e se eu observar aqui no meu e-mail, já chegou para mim a nova senha. Está aqui a minha nova senha, uma senha aleatória que eu vou copiar. E agora observe que ao posicionar o cursor aqui em clique aqui para fazer o login, eu vou ser redirecionado para a página login.aspx, como mostra na barra de status, e o nome de usuário vai ser passado para a página login.aspx. Usuário igual a admin, @softmark.com.br, sendo que o arroba está codificado como %40. Eu vou clicar então nesse link. E observe que aqui o e-mail já vem preenchido. Vou dar aqui um Ctrl V para colar a senha que ele gerou e vou tentar entrar. Entrou com sucesso, então eu fiz o login e agora eu vou alterar a minha senha por uma de fácil memorização e de minha escolha. Ctrl V aqui na senha atual e aqui eu vou digitar novamente admin. Lembrando que o ideal aqui seria ter um campo de confirmação de senha, mas eu não botei para simplificar o exemplo. Alterar, está aí a mensagem de senha alterada com sucesso. Mando fechar, faço o logout, vou tentar fazer o login novamente, admin@softmark, softmark.com.br, admin a senha, entrar. Pronto, já consegui resgatar a minha senha e alterá-la para uma de minha escolha de fácil memorização. Bem, com isso a gente conclui esse exemplo de como usar o Simple Membership com o ASP.NET Web Forms. Você encontra muita coisa na web relacionada a MVC ou a Web Pages. Para Web Forms não tem tanta coisa, então foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu agradeço pela sua atenção, peço desculpa pela correria, mas é para poupar o meu tempo e o seu também, porque eu sei que é um vídeo que não é muito curto, e quanto mais rápido eu for nas explicações e mais objetivo, melhor é para você, para o seu entendimento e também para o meu tempo, para que eu possa produzir novos vídeos. Na descrição do vídeo, aqui abaixo, você pode encontrar o link para download do exemplo, onde você vai encontrar a implementação com o SQL Server Compact Edition, a implementação com o SQL Server Local Database, que é o arquivo MDF, e o site em si sem qualquer implementação, somente com a parte de layout pronta para você fazer o que eu fiz aqui na videoaula neste site, no exemplo. Espero que você faça bom proveito e mais uma vez obrigado pela sua atenção e até a próxima.